Olá, aqui é a professora Elisa e essa aula é referente ao terceiro bimestre da matéria de História para os alunos do primeiro D, E e G, referente à semana do dia 31/8 a 4/9. O conteúdo dessa semana é a civilização romana e as migrações bárbaras. A habilidade dessa semana é reconhecer a dinâmica de organização dos movimentos sociais, relacionando-os às transformações do contexto histórico. Então, vamos para as orientações. O que vocês precisam fazer? Ler o texto atentamente, assistir a videoaula para conseguir produzir a atividade avaliativa solicitada. Vocês vão acessar o link no final do slide e responder o formulário com a avaliação. Então, nessa atividade, iremos utilizar a plataforma do Google Formulário. Vocês deverão acessar a atividade pelo link que vai estar no último slide, como eu disse, e eu também vou deixar na descrição do vídeo. É só você baixar lá para ver a descrição do vídeo, vai ter o link, você clica e responde as questões referente a essa aula pelo Google Formulário. As devolutivas também serão realizadas por essa plataforma, porque lá eu consigo dar o feedback para vocês de cada questão que foi respondida por vocês. Eu coloco lá, leio, verifico se está correto e vou dar devolutiva pelo Google Formulário. Mas quem precisar mandar um e-mail com alguma dúvida é o elisasilveira@prof.educacam.sp.gov.br. Então vamos lá entender o que foi as invasões bárbaras no Império Romano. Por 2 séculos, o Império Romano viveu um período de estabilidade e prosperidade, conhecido como Pax Romana. Mas a partir da crise do terceiro século, essa estabilidade foi substituída por uma crise marcada pelo desequilíbrio econômico e pelas constantes ameaças de invasões. Com a segurança do território imperial custava caro aos cofres públicos, que enfrentava dificuldades em enviar seus soldados para as diferentes regiões do império, as conquistas de novos povos foram diminuindo, bem como o número de escravos conquistados, o que agravou mais ainda a situação política e econômica do império. Para se tornar um império, ele tinha que continuar conquistando mais povos e mais territórios, mas como ele não estava conseguindo custear nem a proteção das suas fronteiras, dos seus territórios, porque era muito caro aos cofres públicos, então isso foi diminuindo o poderio do Império Romano. Vamos lá. Durante o Império Romano, muitas ameaças eram comuns, dentre elas a invasão de povos estrangeiros que não falavam nem grego nem latim. Então, eles falavam outras línguas. Esses povos que procuravam invadir o território romano, ou para usar suas terras ou para se protegerem de outras invasões em seus próprios territórios, eram chamados de bárbaros pelos romanos. Com a fronteira sob constante ameaça, a disputa com os povos bárbaros foi frequente, especialmente os povos germânicos, originários do norte da Europa. Dentre os povos bárbaros mais conhecidos estão os visigodos, os francos, os vândalos e os anglo-saxões. Embora disputassem com esses povos, as batalhas custavam caro para o império, que, além de tudo, precisava gastar para defender seu território. Esse cenário gerou um aumento significativo na arrecadação de impostos. Então, para manter a proteção do seu território e também não deixar que esses bárbaros, como eles chamavam, entrassem no território do Império Romano, eles começaram a ter que arrecadar mais impostos, porque eram caros. Manter a organização e a proteção dos seus territórios. Esses povos representavam uma ameaça ao império não apenas pela tomada de terras, mas também pela introdução de suas culturas, num império em que se queria homogêneo e unificado, ou seja, o Império Romano queria unificar apenas uma língua, uma cultura, queria que todo aquele território falasse e tivesse a mesma cultura. Com esses bárbaros
invadindo o território, traziam com eles o que? Novas culturas e novas línguas, e ficava cada vez mais difícil manter esse controle unificado da cultura e da língua. Continuando. Porém, não só através de guerras os bárbaros eram combatidos. Ciente das condições dos povos bárbaros, o Império Romano tratou de aceitá-los em seu território e usá-los a seu favor, na garantia de trabalho em suas fronteiras. A manutenção de um império com tão vasto território era dos principais problemas enfrentados pelos romanos. O envio de tropas para as diferentes regiões do seu território custava caro e dependia do investimento em obras públicas, com a construção de estradas que fizessem chegar a defesa aos locais necessários e a arrecadação de impostos a Roma. Por isso, o uso dos povos bárbaros na proteção de fronteiras foi considerado uma saída importante para a defesa e manutenção do território romano. Então, o que o Império Romano fez? Bom, a gente não consegue lidar com esses bárbaros, então vamos utilizá-los a nosso favor. No entanto, mesmo que os povos bárbaros tenham se instalado no território romano com autorização do Império, com o tempo passaram a representar ameaça, pois tinham intenções de dominar politicamente a região. Então, o Império Romano traz esses bárbaros e utilizam da sua força bruta, tá, para a proteção das suas fronteiras. Mas o que acontece? Esse povo, ele começa a querer tomar aquela região para eles. Então se torna uma ameaça. Espalhados por todo o território romano e atuando em sua defesa, os bárbaros poderiam tomar o poder, cada um em sua região, levando o Império Romano a uma crise consistente e ameaçando desintegrá-lo. Foi isso que os povos bárbaros tentaram fazer. Os visigodos conquistaram a Península Ibérica, os vândalos o norte da África, os francos uma porção da Gália e os anglo-saxões conquistaram a Bretanha. Esse processo enfraqueceu o Império Romano, ocasionando a formação de pequenos reinos e, consequentemente, com a diminuição do território romano. E em 476, um povo bárbaro, os Érulos, foi o responsável pela deposição de Rômulo Augusto, o último imperador romano, pondo fim ao Império Romano no Ocidente. Foi durante o período das constantes invasões bárbaras que o cristianismo passou a ser difundido e ganhar adeptos, atingindo desde trabalhadores do campo até mais tarde membros da elite, pois apresentava esperanças possíveis em momentos de crise. Então, o Império Romano utiliza desses bárbaros, mas lá na frente os bárbaros acabam destituindo o poder do Império Romano. E aí, o último imperador romano a cair foi Rômulo Augusto. E todo esse processo fez com que o cristianismo expandisse pela Europa. Esse texto foi escrito por Ana Luísa e o texto completo tá nesse site aqui, InfoEscola. Quem quiser é só acessar. Então vamos lá para a parte mais esperada, a atividade avaliativa. O que eu quero que vocês façam depois de ler esse texto que está no slide, de assistir a videoaula, vocês vão entrar nesse link aqui do formulário e responder as questões pelo Google Forms. É isso, galerinha. As questões são referentes à aula, à videoaula, então precisa assistir para ter conteúdo para responder as questões. E apenas isso. Até a próxima aula.